Pecado, parte 2. Você já atravessou, já ultrapassou o sinal vermelho? E você já ultrapassou um sinal vermelho em que havia uma câmera para fotografar sua placa? Com certeza você evitaria, passar o sinal vermelho, mesmo sabendo que não correria risco, mas se tivesse uma câmera você não ultrapassaria o sinal, não é verdade? Então, nós muitas das vezes pensamos que Deus não está atento a todos os detalhes da nossa vida, mas Ele está atento. Inclusive eu digo para algumas pessoas, como disse o pastor Cláudio Duarte, ele diz assim: quando você quiser pecar, não olhe para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para trás, nem para frente. Olhe para cima. Porque se você olhar para cima, com certeza você vai pensar 2 vezes. Porque você estará magoando alguém que te ama muito. E você não quer magoar a pessoa que tanto te ama, que tanto fez por você, faz e ainda fará. Não é verdade? Ezequiel, capítulo 18, verso 20, declara assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. E em São João, no livro de João, capítulo 15, no verso 22, diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Cristo veio e agora ninguém mais tem como se desculpar. Errou, vai ter que pagar ou pedir perdão para que seja apagado os seus pecados. Ainda continua em João capítulo 9, verso 41, diz assim: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É interessante como Deus, Ele não pega naquilo que você não conhece. Ele não se apega a isso para fazer o julgamento ou para, inclusive, culpar você. E isso a gente vê na história, que Deus ele não pegou o pecado do pai e colocou sobre o filho, como responsabilidade que fosse do filho. E o seu pecado, ele não recairá sobre o seu filho, mas cairá sobre você mesmo. Então, saber que Deus tem consciência daquilo que eu faço de certo e de errado é importante para nós tirarmos o passaporte para a vida eterna. Para você ter uma ideia como Deus ele é justo, na época em que Cristo morreu, antes dele morrer, ele julgou Jerusalém, falou que não ficaria pedra sobre pedra, e a casa dos líderes religiosos daquela época, ele disse, vai ficar vazia. No entanto, Cristo morreu e passou-se uns 40 anos e Jerusalém então foi destruída. Mas por que ela foi destruída? Porque depois as descendências dos fariseus, aqueles que viram a Cristo, aqueles que acompanharam a vida de Cristo, que tinham seus filhos pequenos, eles cresceram e tiveram entendimento daquele fato, de que Cristo morreu por causa dos pecados dele. Mas muitos daqueles que eram crianças cresceram e aprenderam isso depois dos seus pais, ficaram sem desculpas, Por quê? Eles conheceram a história. Hoje você conhece a história, você não viveu na época. Então a sua desculpa, ela não terá lugar no dia do juízo. Jerusalém foi destruída, e se você não conhece a história, em alguns livros, tem um grande conflito que fala muito a respeito disso, como foi horrível a destruição de Jerusalém. Quando Jesus deu essa promessa, falou a respeito disso,
Diz assim o grande conflito, eu vou até antecipar para você. Ele foi extremamente justo para com aqueles que eram pequenininhos ou ainda não tinham nascido, mas depois cresceram e puderam conhecer a história antes que acontecesse a destruição de Jerusalém. Diz assim no livro Grande Conflito: muitos havia entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e à obra de Cristo, e nós também. E os filhos não haviam gozado das oportunidades e recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles. Ser-lhe-ia permitido ver como a profecia se cumprira, não somente no nascimento e vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais. Quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a que lhes fora concedida a mais, tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade. Na página 25 do Grande Conflito. Então a gente vê que Deus, ele não outorgou culpa aos filhos, né, por aquilo que eles tinham feito até que conhecessem. Então, o que nós estamos falando aqui é que se acaso você não conhecia certas coisas e que você hoje, conhecedor, continua fazendo errado, sabendo que está errado, então a culpa ela poderá cair sobre você e o juízo cairá sobre você dentro dessa situação. Continuando aqui, diz assim: não é bom sabermos que o juiz de toda a terra leva à consideração nossa ignorância de sua lei, antes de pronunciar sentença sobre nós, mesmo que sejamos pecadores por nascimento? Ele não nos imputa a responsabilidade por nossa condição até que tenhamos suficiente luz e oportunidade para o arrependimento. Temos pelo menos 3 problemas com o pecado neste mundo. O primeiro é o problema da natureza pecaminosa com que nascemos. O segundo é o problema de nosso pecaminoso registro de vida, aquilo que nós já fizemos de errado. E nossos pecados que nós cometemos, né, no passado. E a terceira é o problema de nossos pecados no presente. Às vezes as pessoas fazem a ideia de que se parássemos de pecar no presente, nunca mais falhássemos ou pecássemos, então não mais precisaríamos de Jesus. Mas, enquanto aqui estivermos neste mundo, com este corpo, com esta natureza que nós temos, necessitaremos de sua graça justificadora para cobrir nossos pecados passados e nossa natureza pecaminosa. Por outro lado, alguns acham que algo precisa ser feito para expiar nossa natureza pecaminosa e, crendo que somos pecadores por nascimento, julgam necessário batizar as criancinhas a fim de superar esse problema. Foi o que então Agostinho fez. Ele registrou esse feito, que é justamente batizar as crianças, né? E foi ele basicamente que instituiu, e para poder tentar apagar ou cobrir esse pecado do nascimento. Mas, na verdade, não acontece assim, até porque uma criança não tem a consciência, né, do que é certo ou do que é errado. Nós temos uma consciência do que é certo e do que é errado a partir de certa idade. Alguns dizem que a partir dos 12 anos, então, a gente tem decisões que a gente pode tomar que sabemos se é certo ou se é errado. Esse é o ponto em que nós podemos entender em que Cristo Jesus, ele é extremamente justo nesse ponto. Para você, tanto para você quanto para mim. Então, existe o problema que é o primeiro, né? A responsabilidade, que é o que é pecado, você tem que entender o que é pecado, e segundo, o que fazer a respeito desse pecado que eu tenho. Deus não quer ninguém fora do céu. Ele quer que você esteja lá. Ele
quer que você participe com Ele de todas aquelas bênçãos que Ele tem. Ele não criou para Ele simplesmente, Ele criou para nós, suas criaturas. E Ele quer que você participe. Então prepare seu coração, tire esse passaporte, tá? Entenda o que é o pecado na sua vida, o que é realmente algo que não está relacionado com a natureza das pessoas, dos seres divinos, são os anjos, também Cristo. Então, se você deseja essa natureza, você tem que lutar com Cristo para poder você ter essa natureza maravilhosa que é de Cristo Jesus. Deus não está empenhado em ver quantas pessoas Ele pode manter fora do céu. Ao contrário, devido ao seu grande amor, Ele está fazendo tudo quanto um Deus de amor pode fazer para tornar possível que cada um ali esteja. A solução para a natureza pecaminosa, a pecaminosidade do passado, o pecador no presente, pecado no presente, é provida por sua graça. Cristo estabeleceu condições, força e poder para que você possa vencer todo o mal, toda a tendência e todo o pecado que existe na sua vida. Que Deus possa continuar te abençoando, que neste dia você receba essa graça maravilhosa para ser vitorioso na questão do pecado que está na sua vida, que está na minha vida. Eu tenho que fazer isso todos os dias, buscar essa graça. Que Deus possa te abençoar.